De volta a Ballarat, depois de passar aqueles dias em Melbourne. E foi interessante que tava mais fresquinho, deu uma esfriada. O tempo muda muito, muito louco lá em Victoria. E aí saímos pra dar caminhada no pôr do sol, que aí já era quase 9 da noite. E aí vimos uns cangurus, bem perto da vizinhança, onde a gente estava dormindo ali. Tava ali de boas ali, comendo uma grama. Ah, um pouco assustados, apesar de estar ao redor de gente, são um pouco assustados. Ballarat também tem um bonde turístico. Ele é bem mais curto, bem menos interessante que o de Bendigo, mas é legalzinho. E aí fomos no Jardim Botânico de Ballarat, que tinha uma avaliação de 4.7 no Google, o que foi bastante interessante. E eu entendi por que quando a gente chegou lá, porque realmente é muito bonito. E essas estátuas aí são do final do século XIX, trazidas diretamente da Itália. Porque o cara que criou o Jardim Botânico era um ricaço ali da região. Ele ficou apaixonado pelas estátuas que ele viu, acho que em Roma. Então ele encomendou umas ali, uma de cada. Ali ele teve uma razão, mitologia grega, romana, não me lembro exatamente por quê. Ah, mas ele trouxe várias, então todo o Jardim Botânico é cheio de estátuas feitas à mão de mármore do final do século XIX. Ao ar livre, de graça, muito show. Adorei essa casa ali onde crescem as samambaias e outras plantas que não gostam tanto de sol. Então elas têm essas madeirinhas filtrando pelo menos metade da luz solar quando é meio-dia, né? Então essas plantas que não gostam de sol direto ficam mais felizes. E aí tinha essa casa aí do primeiro cara que cuidou do Jardim Botânico, que também virou a casa depois de um poeta. E, uh, e aí depois nós fomos na Estufa, que é bem legal, porque ela tem um sistema de ventilação bem interessante, não é tão quente, pelo menos não estava tão quente nesse dia. E plantas muito bonitas, fora de série, um trabalho de jardinagem fantástico. Só essa estufa já valeria o passeio, então tava feliz e contente. Adoro planta, tava adorando esse passeio ali. E tu também pode comprar mudas ali. Tem um self-service ali, tu pega um pote e paga. Então, um lugarzinho bem legal. Aí a Avenida dos Primeiros Ministros, que é onde tem esses bustos, desde o primeiro-ministro, essa é a primeira e única primeira-ministra. A Austrália não tem presidentes, né? Aqui a Austrália ainda é uma monarquia. O rei Charles é o monarca, né? Então eles têm um parlamento e o parlamento elege o primeiro-ministro. E essas aí são as sequoias gigantes, a maior árvore em crescimento. Essas aí tem aí uns 60, 70 anos. Essas aí não são tão grandes, mas elas são aquelas gigantes que tem em Yellowstone, nos Estados Unidos. Aí foi um pouco de decepção, porque o relógio de flores está em manutenção, então ele não estava funcionando nem completamente coberto de flores. Seria uma parada turística legal, mas não foi. No final de tarde desse dia, eu saí sozinho pra me exercitar. E aí eu fiz esse time-lapse aí no lago Ivanhoe, que é um lago gigante no meio da cidade. É uma área bem nobre da cidade, as casas ao redor são bem chiques. E tava uma tarde muito bonita, temperatura bem agradável, assim, quase sem vento, tarde. Isso aí eu acho que era, sei lá, 7, não me lembro agora que horas eram nesse horário aí. Mas né, na latitude ali de Ballarat, os dias são muito longos no verão. E com horário de verão, então o sol tava escurecendo 9h20, 9h30, o que eu já tô bastante desacostumado aqui. Brisbane é latitude 28, parecida ali com Santa Catarina, no Brasil. Então, e não tem horário de verão em Queensland. Queensland abandonou o horário de verão. Então, os dias aqui não são tão longos, não tem essa sensação de dias gigantes que tem ali em Victoria. Esse celular que eu tava gravando, eu tava com ele desde uma semana mais ou menos. Agora vamos testar essa câmera aqui, o microfone na verdade, com vento, foi a primeira vez. Vim aqui pro parque fazer exercício. Hoje foi um dia que a gente só foi no Jardim Botânico, fizemos comprinhas. Amanhã aqui vamos botar o pé na estrada, dirigir um pouquinho mais. Fazer essa alternar dia sim, dia não, porque a gente tava numa correria 2 semanas quase sem
parar. Então, agora ir um pouquinho mais devagar. Até porque os lugares que eu vou visitar amanhã, a ideia, meu plano original era pegar e dormir uma noite no meio do caminho e ir mais devagar, mas não vai rolar. Então, ser um pouco mais seletivo e dos lugares mais interessantes amanhã e tentar e aí ver se depende no futuro e dos lugares que não vai dar tempo, mas eu acho que bom, vocês vão ver nos vídeos aí em seguida qual vai ser o rolê de amanhã. Na manhã seguinte, paradinha pro café da manhã, paramos ali no McDonald's Baker's Hill, certamente o McDonald's mais bonito que eu já vi. Ele tá utilizando uma antiga indústria ali, eles revitalizaram o prédio, ficou muito legal e apesar de ser bem centralizado, é tudo bem limpinho, atendimento nota 10, então muito legal, muito bom. Essa Great Ocean Road tem essas esculturas naturais causadas pela erosão no arenito e tem diversos formatos e tamanhos, como aí a Ponte de Londres, que ela quebrou recentemente. Isso é uma coisa interessante, se tu for lá olhar isso a cada 10, 20 anos, tu com certeza vai conseguir notar diferença substancial entre o que aconteceu de um tempo para o outro, porque arenito não é uma rocha muito forte, especialmente esse tipo aí, contra a erosão. E estava bastante ventoso, mas a característica mais estranha desse lugar é que aparentemente é uma coisa do verão dessa época, a gente foi bem azarado, são as moscas. Muito chatas, elas ficam entrando no teu olho, nariz, boca, orelha, é bastante irritante. Fez a experiência ser um pouco menos agradável, a presença constante das moscas. Por isso que eu tava usando a minha camiseta na cabeça, semelhante a um criminoso, a um presidiário. Porque foi o único jeito de eu conseguir curtir o momento, porque tu não consegue pensar com esses bichos tentando entrar nos teus orifícios. Em razão da posição geográfica dos locais em relação à estrada que viemos, primeiro fomos para o sul, ver essas atrações ver o Grotto e a outra, a Ponte de Londres, e então voltamos um pouco para o norte para parar em Port Campbell, que nós tínhamos ignorado, onde tem essa praia muito bonita ali, mas também tem alguns lugares para comer, cafés e tal. Por ser tão raro, raras as opções, os preços não são muito bons ali não, tanto para estadia, alimentação, tudo ali tem um preço bastante salgado. E a água estava muito gelada. Tomei um banho ali, mas não é um lugar que demora para te acostumar com a temperatura, pelo menos. Eu tô acostumado a tomar banho aqui em Queensland. É muito mais gelada. A água aqui é gelada. Próxima parada é os 12 apóstolos, na verdade agora são 7. Eles caíram. Ao pouco eles estão se desmanchando aqui. Essas pedras aqui é um arenito, parece um giz, a pedra giz, assim, bem macia. Em seguida fomos para alguns desses lugares onde são talvez os melhores de toda a Great Ocean Road. E muito bonitos, muito diferentes, mas envolvem dar uma caminhada e estava bastante movimentado. Em janeiro é época das férias na China, então tinha muito chinês, eles vêm de ônibus, eles ocupam muito espaço. Tava bastante difícil de curtir alguns lugares por causa do excesso de gente. E mais uma vez, essas gravações aí foram um grande esforço para mostrar paisagens sem gente na frente. As moscas continuavam importunando, não estava muito melhor ali nessas paradas seguintes.
Mas o céu acabou ficando meio feio, começou a ficar nublado cada vez mais à medida que o dia ia avançando. E uma das coisas que eu costumo fazer isso pra caramba, tenho ideias muito megalomaníacas, eu achei que seria possível fazer todas as paradas da Great Ocean Road em um dia, e não deu. Mesmo que a gente não pudesse seguir adiante, uma parte da estrada estava tendo um incêndio florestal, então a gente não poderia seguir adiante. Aí nessa hora aí eu já tava assim, pensando no cansaço que eu tava sentindo e tava louco pra sentar, porque sentar no carro e dirigir não é a mesma coisa. Então tava assim, foi um dia bastante cansativo de ficar batendo perna de ponto pro outro, pra ver os lugares. E acabamos ignorando ali uns 2 mirantes nessa parte aí pra poder ver os principais, que são os que vão aparecer em seguida aí, que são os famosos 12 apóstolos. Mas tem vários lugares bem legais. A lição que eu aprendi é que é um lugar que não dá para fazer tudo num dia só. É melhor escolher alguns pontos e ir mais devagarinho, porque é muita coisa para fazer, muito lugar para ir, e caminha, procura lugar para estacionar. Isso aqui é uma quarta-feira hoje e tá completamente explodindo de gente. E tô indo voltando pro carro para pegar a garrafa d'água e preencher ela com uma torneira, porque uma latinha de água mineral na única loja que tem aqui é $5 por uma latinha de água mineral. Se tu converter para reais aí dá basicamente R$20 por uma latinha de água mineral. Tá muito cheio, muito cheio. Claro, é verão aqui, né? O pessoal tá de férias, ainda são as férias escolares. E para ajudar, tá cheio de excursão, os ônibus lotados de chinês para todo lado. Não tá tão quente, mas tá seco. Estão caminhando no sol seco, que dá uma sede. Então tá na hora de encher a garrafa de água de novo. E a única loja que tem ali, ela certamente não tá preparada para o movimento, muita gente, muito pequena. E eles não têm nenhuma concorrência, não tem nenhum outro lugar aqui. Para tu achar um lugar para comprar uma bebida, uma coisa assim, tu vai ter que dirigir alguns bons quilômetros. A maior parte aqui é uma reserva. As moscas aqui não é tão ruim quanto primeiros mirantes ali, mas ainda é muito chato, coisa de louco assim. E elas vão no olho, no nariz, na boca, no ouvido, é muito irritante. Esses 12 apóstolos é um ponto turístico dos mais famosos aqui da Austrália. Então vem gente de todo mundo pra cá pra visitar. Vamos ver se é tudo isso. Depois de mais uma caminhadinha, chegamos ali nos 12 apóstolos, ou no que sobrou deles. Tava extremamente movimentado e, que nem eu falei, para as fotos foi um pouco decepcionante, porque o céu começou a ficar meio nublado, borrado, cheio de maresia. Então as fotos que eu tirei ficaram bastante... não ficaram das melhores, definitivamente não são as minhas favoritas do dia, especialmente nesse lado ali, onde estão aqueles apóstolos quebrados. Esse lado aí que tô mostrando tava um pouquinho melhor, a luz tava um pouquinho melhor, saiu umas fotos um pouco melhores. E aí tava bastante movimentado e tinha helicópteros indo e vindo o tempo todo. A gente achou, no princípio, que era de emergência, mas na verdade é turístico. Tu pode pagar, se tu tiver aí muito dinheiro sobrando, tu pode pagar pra andar de helicóptero e ver os 12 apóstolos mais de perto, talvez, não sei. Ou de cima, pelo menos. I'm okay, babe. I see the car.